Olá, chamo-me José Neves, trabalho na Associação Batuta e Ieto Portugal desde 96, como voluntário. Neste projeto de Fado Dançado sou percussionista e também tenho tentado estudar um pouco das danças associadas ao fado dançado. O fado dançado é um projeto pioneiro que a Associação se dedicou e que visa a pesquisa e a recriação daquilo que era praticado em tempos de outrora em Lisboa e em Portugal. Portanto, tem origens de caráter africano, mais especificamente no Reino do Congo. Cabo Verde também tem as suas influências e o Brasil. Esta expressão já existia, já tinha sido feitas referências junto dos historiadores e de outros musicólogos, portanto, que a utilizavam, porque era de caráter popular, portanto, a prática da dança do fado. É uma expressão que era bastante usada no Brasil e ainda é usada atualmente, associada a danças de caráter folclórico. Em Lisboa e em Portugal é que a expressão fado dançado entrou em desuso e acabou por desaparecer. O fado dançado acaba por ser uma manifestação cultural em constante mutação. Por volta do século XIX, em inícios do século XIX, e por intermédio das elites dominantes que se encontravam em Lisboa, que ao assistirem ao grande sucesso que estava a ter a nível popular da dança do fado, quiseram também participar nesse processo e também fazer parte integrante da manifestação popular tão reconhecida, mas ao mesmo tempo adotaram formas de torná-la mais apropriada aos seus costumes. E então a dança, por ser considerada demasiado sensual ou até um pouco indecente, ficou para trás. Portanto, foi sendo suavizada até desaparecer por completo. Podemos encontrar, por exemplo, exemplos dessa mudança, dessa fusão em outras danças portuguesas, como, por exemplo, uma conhecida música de Coimbra, o Maneio, que tem a sua base rítmica e as próprias danças são de caráter africano, mas já não tão fortes como que pudéssemos associar claramente à cultura africana. Portanto, é uma dança que hoje em dia é usada como dança tradicional portuguesa, mas que demonstra-nos essa diluição do caráter africano que foi acontecendo ao longo do tempo. Sobre o surgimento da guitarra portuguesa, também não é o nosso objetivo trabalhar no estudo minucioso dessas origens, até porque queremos recriar uma prática e não copiá-la textualmente. Mas sempre encontramos referência sobre existências de instrumentos de corda, portanto, no fado dançado. Portanto, atualmente aquilo que fazemos, utilizamos a guitarra portuguesa. Olá, eu sou o António Duarte, sou luthier, construtor de instrumentos musicais desde 2001, aqui no ateliê de instrumentos musicais de corda em Carnaxide, e faço parte da Batuta e Ieto como músico, sou percussionista desde 97. Aqui as guitarras que nós fazemos é a guitarra de Coimbra, que é esta que eu tenho aqui na mão, a guitarra de Lisboa, viola clássica e corda de aço para fado, bandolins e cavaquinhos. Mas basicamente fazemos guitarra portuguesa e violas, mas mais guitarra portuguesa. Quando se fala da origem de qualquer estilo musical, estamos assim a caminhar assim numas águas assim um bocado
profundas para quem tem às vezes um barco de noção do que é, do que realmente quem começou, quem fez. E ficamos assim um bocadinho quem começou, o quê, quem influenciou, o quê. E pronto, e acho que essa parte da história do início de qualquer estilo musical é muito importante. E a conexão que o fado teve em relação às viagens que os portugueses fizeram daqui para a África e dos africanos da África para cá, da América para o Brasil. E é este triângulo que fez, acho eu, a existência do fado dançado. Não só uma coisa portuguesa, não só uma coisa africana, não só uma coisa da América do Sul, do Brasil, não é? Mas uma coisa de muitos sítios. E acho que é importante porque, para além de a música também, não só para ser ouvida, não é? Tem a componente importante que é a dança. Que às vezes até ficamos a pensar, o que é que nasceu primeiro? A dança ou a música, ou o tocar, ou o tocar? É interessante, estão as duas coisas sempre muito ligadas. É por isso que eu acho que é muito importante haver dança também no fado. Na sombra de Bozudinho, de uma pequena gentil, de um corpo perfumado, assim. O meu nome é Alberto Alves, sou poeta, fundamentalmente, mas tenho dedicado ao longo dos anos também ao estudo das civilizações orientais, nomeadamente da civilização árabe. Sabemos que, desde que enfim há registros disso, que o fado era não só cantado, mas também era dançado. O fado era dançado. Chamava-se o fado dançado, bater o fado. Evidentemente que nem todos os géneros de fado se prestam para serem dançados ou batidos, mas o que é facto é que quem se tem dedicado a estudar um pouco estas realidades parte sempre de um princípio, sobretudo os adversários da teoria árabe dizem sobretudo o fado aparece muito tardiamente, só se chama fado à canção a partir do século XIX. Grandes nomes de etnomusicólogos que têm estudado, não propriamente o fado, mas estudado a música árabe em profundidade, dizem que o fado realmente apresenta determinados sinais de uma grande semelhança com a música árabe, aquilo que se chama os melismas, cantar um fonema ou uma sílaba musical em cima de uma mesma nota, fazendo um floreado, que é muito típico do fado, é das cantigas, tal e qual como os árabes fazem. Mas outros também disseram, por exemplo, o Plácido Domingo, quando aqui veio há tempos a Portugal, ele disse, sim, o fado tem internamente, tem uma coisa que é o goropeto, que é o agrupamento de notas, o goropeto que é muito típico da música árabe e que é muito típica do fado. Há muitas características que efetivamente aproximam o fado da música árabe. A própria palavra fado vem da palavra árabe hado, que quer dizer cantilena. É um tipo de cantilena que cantava, que ainda hoje se canta, em muitas zonas do mundo árabe, sobretudo do Magreb, da própria Palestina, etc. E que portanto, é esse nome. Diz, mas o fado é do fado latino, o fato não tem nada a ver com uma música, o fato é uma outra coisa, é o destino, enfim, é o que tem de ser, é a fatalidade, etc.,
que os árabes também têm esse sentido, mas não têm destino em árabe, não se diz fada, não é? Bom, isto é uma das razões. Agora, a razão principal, e é isso que tem sido usado como um argumento supostamente decisivo, é que o fado surge realmente, as referências ao fado surgem quando o século XIX já vai muito adiantado, quase no fim. E os livros de viagens dessas alturas, como existem, eles narravam sempre que se ouviam umas músicas de caráter oriental e que vinham, que inclusivamente essas comunidades vinham cantar às festas reais e tal. Evidentemente que a Inquisição entrou nessa altura, não é? A partir de Dom João III. Ora, a Inquisição fez a várias coisas. A Inquisição procedeu à queima de tudo o que era livros árabes, proibiu o uso da língua árabe, quer escrita, quer falada, e, portanto, o fado, que era a música árabe, e que nessa altura se chamaria fado, foi também banida, o nome foi banido como uma referência a um sinal identitário, uma religião e um Estado, não é? Um povo, uma religião e um Estado, melhor dizendo. E o fado era de facto uma coisa, quer dizer, essa canção popular era uma coisa, e portanto isso foi banido, isso foi riscado, desapareceu, juntamente com os documentos, juntamente com as morarias, juntamente com as autoridades religiosas que eles tinham, foi tudo. Quando é que a gente encontra nas fontes a expressão fado? A gente encontra a expressão fado já quase nos finais, já no século XIX. Quando é que é? Quando a Inquisição é extinta. A Inquisição é extinta no tempo do Marquês de Pombal. E os remanescentes da coisa, que terão guardado essa expressão secreta de fado, voltaram a reintroduzir. Nós recebemos essa influência árabe não só através dos árabes, mas também através dos próprios africanos subsaarianos, que já estavam influenciados pela música. Portanto, eu penso, o fado é uma canção com uma raiz árabe, mas com uma confluência de outras influências, e depois, inclusivamente, é preciso não esquecer que os escravos que foram levados para o Brasil, foram milhões, foram para o Brasil, a grande parte dele tinha uma grande componente de muçulmanos. Depois também é preciso, há um outro elemento que é importante também dizer-se, porque tradicionalmente é uma tradição oral ou musical, se quiserem, de que efetivamente o fado nasceu na moraria. Todos os instrumentos cordófonos são criados a partir do alaúde. É o alaúde medieval, está depois a origem ao alaúde da Renascença, e todos os instrumentos cordófonos são desenvolvimentos da guitarra. Mas tudo isso está documentado nas coisas árabes. O que é preciso os musicólogos darem-se ao trabalho de aprender árabe e lerem as fontes árabes, que é coisa que nunca ninguém fez. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos que a presença dos africanos em Portugal data do século XV, em massa, como é evidente, portanto uma presença em massa data do século XV, do momento em que os primeiros africanos foram trazidos pelos portugueses do continente africano e da costa, portanto, ocidental do continente africano, como escravos. Pela primeira vez e pela única vez,
nós temos uma presença maciça de povos que não são portugueses aqui nesta zona, portanto no nosso país, e que não vieram de livre vontade, que não vieram com projetos próprios, embora isso não quer dizer que todos os africanos que viviam no nosso país fossem escravos. Porque, efetivamente, a partir logo do século XV, XVI, sobretudo, nós assistimos a algumas formas, digamos assim, de libertação dos escravos, que levou ao aparecimento de uma população alforriada, que mantinha, evidentemente, num quadro de inferiorização social, mas que mantinha alguma autonomia, uma certa autonomia. Dito isto, é evidente que estes homens e estas mulheres tiveram que se integrar na sociedade portuguesa, sabendo que lhes era essencial manter, preservar alguma da sua identidade, sabendo que lhes era essencial preservar as suas culturas ancestrais. Estes homens e estas mulheres procuraram estratégias de integração que lhes permitissem viver em paz, sobreviver às dificuldades e às dificuldades dos cotidianos em que viviam em Portugal, por um lado, e, por outro lado, procurar precisamente manter viva uma certa cultura e uma certa identidade que era a sua. Portanto, preservar a sua africanidade foi efetivamente um ato essencial. É no quadro desta integração que os africanos procuram aderir às práticas portuguesas. Há também a participação continuada dos africanos nas cerimónias religiosas e festivas dos portugueses. Nas procissões, por exemplo, a grande procissão do Corpo de Cristo, os africanos têm sempre um lugar de relevo, um lugar importante, têm um vestuário próprio, colorido, de que há notícia. Até ao século XX realizava-se a procissão do Corpo de Cristo, que descia ali ao pé do Martim Muniz, e onde participavam muitos africanos das confrarias, nomeadamente do Corpo de Cristo, de Nossa Senhora do Rosário também. E a importância desta presença africana era de tal maneira grande que num ano do século XIX os africanos exigiram o seu lugar na procissão, que lhes foi recusado, e eles não participaram na festa. Os jornais da época falando da tristeza que tinha sido a procissão sem a festa, a dança e a música dos africanos. Porque as procissões não eram só culto, as procissões eram cor, festa, e festa quer dizer a dança e quer dizer a música. As festas do Rocio, as festas do Caixo Sodré, as festas do Terreiro do Paço, as festas públicas que se multiplicavam na cidade, ou fossem festas privadas, ou fossem touradas, por exemplo, os africanos participavam sistematicamente nessas festas. Eu diria que há uma linha de integração dos africanos que passa precisamente em Portugal, na sociedade portuguesa, e que passa precisamente pela festa, pela dança e pela música. A festa é a dança e a música. E nós temos inúmeras representações iconográficas em que vemos os africanos a dançar, seja o lundum, seja outras danças, mas estão representadas a dançarem, a tocarem, tocando tambores, atabaques, pandeiretas e pandeiros, tocando gaita, flauta, etc., por aí fora, os mais diferentes instrumentos musicais, sempre com o tambor faz parte, obviamente, do ritmo africano, sem tambor não há música. Depois há, enfim, certamente as próprias festas africanas. Falei até agora das festas, sobretudo das festas dos portugueses, mas há depois as festas africanas, sempre com dança. São festas organizadas pelos africanos no quadro dos seus grupos de origem, e destes grupos de origem variados havia vários grupos. Havia os Minas, por exemplo, da zona do Golfo da Guiné, mas havia sobretudo os Congo do norte de Angola, e os Angola. Os grupos dominantes eram os Congo e os Angola.
E as festas eram organizadas no seio dessas comunidades. Agora, as festas do Congo e as festas de Angola são as mais repetidas, são as mais comuns, são as de maior dimensão, de maior ostentação, são as mais importantes e são festas que têm uma dimensão, obviamente, lúdica, mas que têm, acima de tudo, uma dimensão identitária, histórica. E, portanto, há estas festas são particularmente importantes e vão-se desenvolver, há muitas que são faladas e descritas, em particular para o Congo, no século XIX, nos jornais, elas aparecem nos jornais descritas, como é que estas festas se faziam. Há festas que são mais públicas, há outras que são mais fechadas, em casas particulares, mas elas são descritas com muito pormenor e têm dança, têm sempre dança. Aliás, é muito curioso que elas articulam as danças europeias, portuguesas, com as danças angolanas ou congolesas ou africanas. Há essa articulação que é não só na dança, como é na música, como é nas comidas, nos petiscos que circulam. E essas cerimónias, essas festas, são festas muito importantes, em que participam brancos, portugueses também. Portanto, há portugueses que são convidados. Digamos que não há aqui uma separação. Há, efetivamente, portugueses que têm a honra de ser convidados para estas festas. E é o Lundum que aparece nas danças, quando é referido o nome da dança, é o Lundum. Há um documento do século XVI, é muito antigo, em que fala de uma cerimónia religiosa, creio que ligada ao corpo de Cristo, não, à Nossa Senhora das Neves, salvo erro. E na procissão entra um grupo de africanos e as mulheres, dizem eles, vêm todas a dançar umas danças um bocado lascivas. E as mulheres vêm a dançar todas cobertas de flores.